Olá a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os parâmetros de qualidade da água. Lembrando que a gente está estudando agora os parâmetros físicos, né? Já teve algumas aulas, vão ter outras, e depois nós vamos para os parâmetros químicos e biológicos. Hoje nós vamos estudar sabor e odor, condutividade elétrica e temperatura. Lembrando que o foco são águas superficiais e efluentes. Sabor e odor. Vamos para uma definição. É a interação entre o gosto e o odor, causado por sólidos suspensos, sólidos dissolvidos e gases. Só que essa definição aqui é meio vaga, ela fica meio subjetiva. A gente sabe muito bem o que é o sabor e o odor, ok? Mas é importante a gente saber que ela é causada por sólidos suspensos e dissolvidos e gases, ok? Importância. Geralmente não apresenta risco à saúde, mas é a maior causa de reclamação no abastecimento de água e locais próximos a estações de tratamento de efluentes. Valores elevados é risco de presença de substâncias potencialmente perigosas. Bom, quando a gente diz aí que ela não apresenta risco à saúde, muitos autores dizem isso em seus livros, mas isso aí também cabível de questionamento, né? Imagina uma pessoa nasce em um local onde não tem saneamento básico, vive em um local que o despejo do esgoto é na frente da sua casa, passa por cima desse esgoto continuamente, sentindo esse odor ruim, né? Cresce nesse meio, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira. Claro que causa um estresse na pessoa, então é uma situação ruim, né? Então não se pode dizer que não apresenta risco à saúde em si. Eu acho meio subjetivo isso aí, meio questionável. Outra coisa é o fato de que quando a gente fala sobre o sabor e odor e a gente dá pouco valor, principalmente eu estou falando aqui mais do odor, pelo seguinte, quando a gente passa próximo de um rio poluído, e a gente nunca chega e fala assim, nossa, esse rio está com baixa concentração de oxigênio. Ou então a gente fala assim, nossa, esse rio deve ter muito metal pesado. Não, mas quando a gente passa perto de um rio, a gente sente o odor ruim, a gente logo diz, esse rio está fedendo tanto, né? Então, é algo que deve ser considerado e é um assunto de bastante importância, sim. As fontes. Quanto ao sabor, águas salinas e salobras, né, principalmente em rios que ficam próximo de área litorânea, e aí faz uma superexplotação, um mau uso da água doce, a água do mar invade e torna essa água do rio com certa quantidade de sais que ela fica salina ou então salobra. Despejos domésticos industriais, decomposição biológica de material orgânico. Quando a gente passa próximo de um material orgânico, de algo biodegradável e está com um mau cheiro, é porque são bactérias que estão decompondo aquilo ali, geralmente sem a presença de oxigênio e está liberando gases, tipo o gás sulfídrico, né, que é o H2S. E tem esse cheiro de ovo podre. Águas eutrofizadas, né? Águas que estão com a cor mais verde, principalmente que tem proliferação de cianobactérias, né? Que são, ou então algas azuis, né? Já vai ter um odor ruim, cheiro de mofo. Outras fontes são contendo fenóis, metais pesados, acidez, alcalinidade. O que diz a lei? CONAMA 357 sobre a qualidade das águas de rios. Diz que águas doces de classe 1, classe 2 e classe 3 diz que substâncias que comunicam odor, gosto ou odor devem estar visualmente ausentes. Em rios de classe 4, que é um rio de pior qualidade, aí diz o que? Odor e aspecto não objetáveis. Isso quer dizer que não tem problema. Por quê? Porque o rio de classe 4, naturalmente, já é um rio que parte dele já é destinado a receber efluentes mesmo. Então, o odor desse rio, naturalmente, já vai ser um odor ruim. Ok? Sobre lançamentos de efluentes, que é o CONAMA 430, nada é mencionado sobre gosto, odor ou então sabor e odor. Nada é mencionado. Como que a gente determina sabor e odor? Por cromatografia gasosa. É um equipamento, né, caro e sofisticado, então não é algo tão fácil de se determinar. É tão fácil quando eu digo no sentido de estar prontamente disponível.
como é feito o controle deste odor? Vamos fazer uma associação. Quem de vocês que já viu a avó, a tia ou a mãe colocar um carvão dentro da geladeira? Carvão preto mesmo, dentro do copo, dentro da geladeira. Muitas vezes os pais da gente ou os nossos avós faziam isso para absorver o odor, tá? Então, a mesma técnica, ela é feita também nas estações de tratamento de efluentes, nas estações de tratamento de água, para remover esse odor. E entre outras técnicas também. Aqui algumas reportagens, eu já deixei o link para vocês aqui abaixo, tá? No início de 2020, a população da cidade do Rio de Janeiro sofreu muito com o abastecimento de água. A água estava chegando com uma cor desagradável, um odor desagradável, um sabor desagradável. Fizeram estudos e eles descobriram que era proliferação de algas, causada provavelmente pelo excesso de fósforo. No rio já tem nitrogênio, então isso aí houve uma proliferação de águas que comprometeu o abastecimento das águas do Rio de Janeiro. Uma outra reportagem aqui sobre o mau cheiro e tratamento de esgoto que estava incomodando moradores, tá? Então, se a gente tem uma estação de tratamento de efluentes, essa estação não está operando adequadamente, com certeza vai ter emissão de gases com odor ruim. Aqui o Ministério Público geralmente atua nesses casos aí, né? O Ministério Público lá ele acredita que o problema da água de Porto Alegre tem origem industrial. Isso é uma reportagem lá do estado de Goiás, tá? Aí vocês dão ali também, eu já deixei o link para dar uma olhadinha. Temperatura. Poxa, professor, mas temperatura de água, a gente só olha a temperatura de água quando a gente vai entrar para saber se a água está fria ou se está quente. Ok, né? Mas a vida aquática que está dentro daquele rio, daquele lago ali, ele precisa de um monitoramento maior do que este que nós apenas sentimos quando entramos nela. Por exemplo, se uma indústria lança efluentes em um lago ou em um rio com uma temperatura maior do que um dado padrão, vai ocorrer invariavelmente, por exemplo, redução da concentração de oxigênio dissolvido e morte de peixes, entre outros impactos também que nós vamos ver daqui a pouquinho. Conceito simples, né? É a medição da intensidade de calor, para a gente não vale tanto. A origem pode ser natural ou antropogênica, né? Por exemplo, aí as usinas termoelétricas. A medição é feita por termômetro de mercúrio. Professor, mas como que mede então no fundo de um lago? Aí tem uns cabos especiais aí, mas é a base de termômetro de mercúrio. Informações relevantes. Olha, tanto a temperatura de águas naturais quanto de efluentes apresentam variações ao longo dos anos e também ao longo do dia, bem como estratificação ao longo da sua profundidade. A temperatura da água é mais estável do que a temperatura do ar. Ela não varia, por exemplo, de 15 graus a 30 graus em um dia. Ela é muito mais estável. Geralmente a gente tem que a temperatura de efluentes é maior do que a temperatura de uma água limpa, que é maior do que a temperatura do ar. Importância da temperatura, olha só. A maior parte dos organismos aquáticos possui faixas de temperatura ótima para sua reprodução. O aumento da temperatura influencia no aumento da velocidade das reações. A velocidade da decomposição do efluente aumenta com a temperatura, sendo uma faixa ideal de 25 a 35 graus Celsius para que as bactérias façam o seu serviço, tá? De fazer o tratamento biológico dos efluentes. Reatores que funcionam no Brasil, reator é tudo aquilo que faz reações. Então, a nossa barriga tem um reator, ela é um reator. Então, um reator biológico para tratar esgoto, ele não é um local que ocorre reações para fazer esse tratamento desses efluentes. Então, reatores que funcionam no Brasil com uma dada eficiência terão comportamentos diferentes do que países mais frios. Em regiões mais quentes, por exemplo, pode-se aplicar uma maior carga orgânica por metro quadrado de área de tratamento. O aumento da temperatura aumenta a taxa de transferência de gases, podendo causar odor, liberação de gás sulfídrico e também perda de oxigênio. Basta a gente associar, quando a gente faz um café em casa, que a água começa a esquentar, começa a aparecer algumas bolhas. Aquilo ali é o oxigênio sendo dissolvido.
Então, quando chega aí a 100 graus Celsius, por exemplo, a quantidade de oxigênio que está se perdendo ali é muito grande. O mesmo vai ocorrer se houver um aumento aí de 25 para 35 graus Celsius e 35 para 45 graus Celsius. Vai haver também perdas de oxigênio dissolvido. E se essa perda chegar no nível ruim, haverá mortes de peixes. A temperatura também é importante porque é um parâmetro base para o estudo de autodepuração, que já tem vídeos nesse canal. O que diz a lei? A legislação CONAMA 430 diz que, sobre lançamento de efluentes, hein, gente? O lançamento de efluente deve atender simultaneamente aos seguintes critérios. Critério 1. Os lançamentos de efluentes devem ser com temperatura menor do que 40 graus Celsius. E também a variação da temperatura na zona de mistura deve ser menor do que 3 graus Celsius. Vamos tentar entender melhor isso aí. Vamos dizer que a gente tem uma indústria, tem um rio. Esse rio corre normalmente com a temperatura de 25 graus Celsius, mas tem uma indústria logo depois que está lançando efluentes a 42 graus Celsius. Só aí já diz que essa indústria já está infringindo a lei. Por quê? Porque a temperatura não está menor que 40, ok? Vamos dizer que a indústria então fez alguma mudança no seu processo de tratamento do efluente e mudou o seu lançamento para 36 graus Celsius. Aí já fica ok, tá bom? Mas tem que atender também o quesito 2. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que o rio... Deixa eu modificar aqui a tela para explicar melhor. Então, vamos dizer que o rio estava correndo a 25 graus Celsius. Com o lançamento do efluente a 36 graus Celsius, o rio ficou com a temperatura de 29 graus Celsius. Está infringindo a lei? Ora, está sim. Nós temos aqui que o ΔT, a variação da temperatura na zona de mistura, nesse caso aqui, foi de 4 graus Celsius. Então não pode, está infringindo a lei. Vamos dizer que essa indústria modificou de novo aqui o seu processo e colocou aqui uma temperatura de 30 graus Celsius de lançamento dos seus efluentes. Tá? Aí o técnico foi lá, mediu a temperatura na zona de mistura e viu que ela passou de 29 graus Celsius para 27 graus Celsius. Vemos aqui que a variação da temperatura mudou de 25 para 27, ou seja, 2 graus Celsius. 2 graus Celsius é menor do que 3. Ok. Então, aí, no quesito de temperatura, a indústria está atendendo a legislação CONAMA. E como que pode fazer essa redução da temperatura? Geralmente é feito com torres de resfriamento, como essa aqui da figura. Ou então, se a empresa não tem condições de comprar uma torre dessa, uma indústria um pouco menor, pode só deixar a água parada de um dia para o outro, que geralmente a temperatura vai reduzir também. Condutividade elétrica nas águas de rios e efluentes. O conceito é a expressão numérica da capacidade de uma água em conduzir corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura. Indica a quantidade de sais existentes numa coluna de água. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos ou sólidos dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água. Você já deve ter feito algum experimento em que a gente joga ali um sal, né, num certo volume de água e faz a lâmpada acender. O princípio seria o mesmo aqui. Para a gente saber quanto mais poluída está uma água, maior será a concentração de sólidos dissolvidos ou de sais ou de íons dissolvidos nessa água. E indiretamente, então, como foi dito, né, maior será a poluição. A origem pode vir tanto de fontes naturais quanto antropogênicas lançadas pelo homem. E a medição é feita por equipamentos denominados condutivímetros, tal como esse aqui da figura. O padrão de medição é Siemens por metro, mas em efluentes e rios geralmente utiliza-se microsiemens por centímetro ou milisiemens por centímetro. Aqui tem algumas relações aqui para vocês fazerem conversões, a depender do livro que você estiver lendo ou do material que você estiver escrevendo, ok?
Importância. A condutividade elétrica fornece boa indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas ela não fornece indicação nenhuma das quantidades de cada componente. O que isso quer dizer? Vão imaginar que a gente pega uma amostra de fluente e lá diga que ele tem 1.400 milisiemens por centímetro de condutividade elétrica. Ponto. Mas ele não vai dizer quais são os poluentes que estão naquela água. Então é uma medição indireta das concentrações de poluentes. Assim, aumento de valores fora do normal em um rio, por exemplo, pode indicar perturbação ou poluição nesse rio, nesse sistema. Outras informações. A condutividade elétrica depende da temperatura. Assim, os dados da condutividade elétrica devem sempre ser acompanhados da temperatura a qual ele foi medida. Quem está medindo no sul do país tem que colocar lá que a temperatura foi medida a 15. Quem está na região mais norte tem que colocar que a temperatura foi medida provavelmente a 30 graus Celsius. Tá bom? Águas naturais apresentam teores de condutividade elétrica na faixa de 10 a 100 microsiemens por centímetro. Em rios poluídos, esse valor pode chegar a 1.000 microsiemens por centímetro. Em geral, níveis superiores a 100 microsiemens já indicam ambientes impactados. Em amostra de esgoto, a condutividade elétrica varia de 100 a 10.000 microsiemens por centímetro. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima aula.